Eu acho que seria interessante primeiro a gente pensar nos preceitos sobre os quais o Estado legisla sobre as condutas privadas de indivíduos e depois a gente pensar na hipocrisia que está em torno dessa questão, porque é uma legislação seletiva e arbitrária, ou seja, você mesmo falou em fumar e beber, mas ao mesmo tempo em que o Estado legisla, controla e regulamenta determinadas substâncias, ele coloca na ilegalidade outras substâncias. Por exemplo, o Elisaldo Carlini, que é o maior especialista brasileiro em maconha medicinal, ele aponta que o índice de dependência da maconha, por exemplo, é de 1 para cada 10 ou 11 usuários. No caso de álcool, é de 1 para cada 9. No tabaco, é de 1 para cada 3. Então, a premissa da garantia da saúde pública, ela não se sustenta e é um argumento hipócrita. Por outro lado, e aí eu até discordaria do que está sendo colocado aqui como Estado babá, para mim me parece mais um Estado capataz, ou seja, o Estado está contra setores determinados da sociedade. Então, ao mesmo tempo que o Estado seletivamente elegeu algumas substâncias, ele seletivamente elege setores sociais para serem atacados no combate às drogas. Ou alguém vê bomba e bala de borracha numa rave. Qual é a diferença de uma rave para a Cracolândia? São ambientes de que, de alguma forma, há um consumo público e explícito de substâncias ilícitas. Numa, ele é tolerado, e noutra, ele é tratado com bala de borracha com internação compulsória. Então, nesses dois lados da questão, eu vejo que há uma hegemonia do cinismo desse Estado capataz, né? E eu acho que, na analogia que você coloca em relação a Estados ditos socialistas, a gente também vê uma hipocrisia entre o discurso garantidor da autonomia, garantidor da liberdade e práticas que não fazem isso. E aí eu não vejo diferença entre esses Estados supostamente socialistas e o nosso Estado atual, que também não prima pela autonomia, não prima pela liberdade, não prima nem por dar instrumentos para que as pessoas ajam de acordo com a sua autonomia. No caso das drogas, isso é muito evidente no que diz respeito às campanhas públicas, às políticas públicas em relação às drogas, como elas são de absoluta desinformação, né? Então, não propiciam elementos para os indivíduos tomarem suas decisões com maturidade. Mas eu queria saber de você qual o limite que deveria ir à liberalização das drogas. E eu pergunto isso pelo seguinte: eu mesmo sou um defensor ferrenho, tenho vídeos gravados e tudo mais, da legalização da maconha, para mim é evidente, LSD e tudo mais, mas quando chega no crack, eu confesso que eu tenho dúvidas, porque eu defendo em prol da liberdade individual, e eu tenho dúvidas até que ponto há liberdade, sem dúvida nenhuma, talvez no primeiro ato de experimentar, apesar do que alguns poderiam argumentar que é no momento de desespero, de pânico e tudo mais. Mas até que ponto há a liberdade de escolha quando estamos falando de uma droga tão pesada quanto o crack ou a heroína? Então, deveria legalizar tudo ou há que se ter cuidado com essa bandeira? Então, além da Marcha da Maconha, eu atuo num coletivo chamado Desentorpecendo a Razão, né? O que a gente coloca é exatamente que vivemos num status social de razão entorpecida. E vejo a sua própria colocação como parte disso também, ou seja, não há embasamento algum para essa diferenciação entre as substâncias. Eu coloquei aqui alguns índices de dependência sérios de estudos, etc. O índice de dependência na cocaína, que é o mesmo do crack, porque é a mesma substância, só varia a forma de ingestão, é de 17%. Ele é quase metade da dependência do tabaco, né? Então, se você está colocando que não há liberdade a partir do momento, pois a pessoa, a partir do primeiro experimentar, já se tornaria dependente, é uma premissa falsa. Ou seja, é uma parcela pequena dos usuários de crack em relação ao todo que se tornam dependentes. O problema é que o crack hoje se tornou um elemento de muita mistificação e de deturpação também. Ou seja, é o que você falou, a sociedade do sofá. O usuário de crack, um consumo que perpassa diferentes setores sociais, é identificado como um determinado consumidor e o seu problema é transferido para a substância. O problema daquela pessoa não é a falta de moradia, de direitos básicos, de acesso a qualquer direito que outros cidadãos têm. O problema dela é o crack, né? Então, na minha opinião e na nossa opinião, a gente precisa regulamentar todas as substâncias hoje ilícitas, porque senão a gente não vai acabar com o problema
com o problema a fundo. E a gente vai estabelecer outras formas de controles sociais. Já existem os controles dos próprios usuários, os controles da cultura, o controle familiar, uma série de controles sociais precisam ser efetivados. E se as pessoas encararem isso como uma utopia, eu vejo muito distante. Eu vejo como o tabaco, com uma série de problemas que existem nas políticas públicas, as políticas do tabaco caminham nesse sentido. Ou seja, o governo se dá o direito de colocar no maço de cigarro a palavra morte, a palavra horror. Ele está dizendo que aquela substância é terrível, ela não traz nada de bem. Mas não vejo nenhum governante se colocando a possibilidade de assassinar vendedores de tabaco. Ou seja, há uma série de restrições, consumo em lugares fechados, impostos, etc. Mas ninguém incorre nesse contrassenso que é feito com o crack, com a maconha, com a heroína, com o LSD, com outras substâncias. Eu queria a sua opinião sobre o órgão que eu considero hoje o ícone do fascismo no Brasil, que é a Anvisa. Se tem algum órgão que compila todo esse paternalismo excessivo, está na Anvisa, que cada vez nos diz mais o que fazer, que é cuidar do fator de proteção solar que cada um usa na praia, eventualmente vai começar a impor dietas saudáveis, vai dizer que pode ou não pode fritura, quanto pode de gordura e por aí vai. Então eu queria a sua opinião sobre a Anvisa e se dá para se considerar um cidadão livre diante de uma entidade que não nos deixa mais assumir aquilo que eu considero parte essencial da liberdade de indivíduo, que é assumir riscos, inclusive mortais, na sua vida. Olha, acho que em primeiro lugar o órgão ícone do fascismo no Brasil chama-se Polícia Militar, né? A Polícia Militar de São Paulo mata 1,8 pessoas por dia em média em São Paulo, isso números oficiais, né? Então o peso disso com a Anvisa é um pouco desproporcionado, né? Mas eu acho que interessante, eu volto a insistir na questão da hipocrisia, ou seja, uns setores estão sendo, a repressão está incidindo sobre determinados setores e a repressão está incidindo sobre determinadas substâncias, não sobre todas as substâncias, né? Então, os próprios preceitos em nome da saúde pública, sobre os quais legisla o Estado e seus diferentes aparatos, eles não se sustentam na prática, né? Então, por isso o termo capataz, também lembrando que o capataz ele é só um instrumento, né? Ele está submetido a determinações superiores, e nesse caso a gente vê que são de grupos políticos e econômicos muito facilmente determinados. Então, se por um lado vemos a liberdade enorme que as indústrias farmacêuticas têm, a indústria alimentícia tem, inclusive para publicidade, etc., a gente vê uma restrição grande em outras substâncias que têm culturas milenares e que, em muitos aspectos, concorrem com essas indústrias, né? Então, eu vejo a Anvisa, assim como eu vejo os outros aparatos do Estado em relação a drogas. É a hegemonia do cinismo mesmo, é a prática hipócrita de preceitos que eles mesmos não assumem em prol de interesses políticos e econômicos definidos, né? Tá certo.